Minhas irmãs, meus irmãos, companheiros e companheiras que nos acompanham pela internet, uma excelente noite a todos nós e que Jesus siga nos amparando. Nós vamos conversar hoje a respeito de uma passagem evangélica, nós conhecemos como a cura da mulher com fluxo de sangue, ou a tua fé te curou. E vamos fazer algumas reflexões a respeito desse tema, amparados no entendimento dessa história, dessa parábola, à luz das tradições daquela época, para que nós compreendamos a importância dessa história. E como complemento, as orientações que a doutrina espírita nos dá para que a gente compreenda, traga para o nosso dia a dia, para a nossa vida e siga caminhando. Isso porque todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos os nossos problemas de saúde. Não existe nenhum de nós que é pior ou melhor. Não existe maior ou menor. Existem somente duas coisas. De um lado, nós que temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas dores. Do outro lado, existe Jesus, que nos ampara, que nos ama e que é o grande médico não somente do corpo, mas especialmente da alma. Então, diante disso, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, a gente vai fazer uma leitura aqui no Evangelho da Bíblia, no Evangelho de Marcos, para a gente relembrar essa história, para que a gente comece a fazer as nossas reflexões. Para nossa referência, a gente está lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, iniciando no versículo 25, é onde começa essa história. Mas, para que a gente coloque uma linha a mais de contexto, a gente vai voltar no versículo anterior, no 24, para que a gente tenha um pouquinho mais de contexto. Nesse momento, no versículo 24, está dito assim: e saiu Jesus com uma multidão numerosa o seguindo e o comprimindo, e o apertando. Então, esse é o contexto do 24. Segue, então, agora, a partir do 25. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por detrás, venceu a multidão e tocou nas bordas da veste de Jesus. Ela dizia: se eu tocar apenas na sua veste, serei curada. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue. E ela soube em seu corpo que estava curada daquele flagelo. Jesus, imediatamente reconhecendo que lhe havia saído poder, virtude de si mesmo, voltando-se em meio à multidão, dizia: quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos então diziam: não vês que a multidão está te comprimindo e pergunta quem me tocou? Jesus olhava em derredor para ver quem fizera isso. A mulher, atemorizada, trêmula e vendo-se descoberta, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante de Jesus e lhe contou toda a verdade. Jesus, porém, lhe disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Para o que nós pretendemos como reflexão hoje, a frase final de Jesus representa 4 momentos, 4 acontecimentos que são os que nós vamos comentar aqui, dividido em partes. Jesus começa dizendo: minha filha. Então há um significado que nós iremos comentar. Segundo pedaço: vai em paz. Nós vamos comentar sobre isso. Terceiro pedaço: a tua fé. Iremos comentar sobre isso. E o processo da cura. Permanece curado. Falaremos sobre esses 4 pedaços. Para que a gente entenda um pouco mais
a gente relembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 3, intitulado Notícias Históricas, Kardec comenta conosco, já que o Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinamentos morais de Jesus amparados pela luz da doutrina espírita, Kardec comenta conosco da necessidade de que a gente compreenda um pouco da tradição, do contexto, do significado de determinados termos, de acontecimentos, de lugares, à época de Jesus, para que a gente consiga entender um pouco melhor aqueles ensinamentos. Então, esse entendimento sobre as tradições da época, amparados pela luz da doutrina espírita, nos permite um entendimento melhor a respeito da moral de Jesus, que está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre como funcionava aquela época, aquela sociedade, e por que que isso é tão relevante para esse caso especificamente. O problema daquela mulher, se fosse hoje, nós não teríamos nenhum tipo de estranhamento. Qual o problema dentro da nossa sociedade de uma mulher, dentro do seu período menstrual, é disso que está se falando, o fluxo de sangue, estar no meio da sociedade? Nenhum problema. Muito menos encontrar-se com Jesus. Nenhum problema. Mas voltemos um pouco mais de 2000 anos no tempo, e nós vamos ver que, naquela sociedade, existia um conjunto de ensinamentos que nós, hoje, conhecemos como o Antigo Testamento, e dentro desse Antigo Testamento existe um conceito de lei, para que a gente entenda um pouco melhor. Jesus, quando está conversando a respeito vai contar a parábola do bom samaritano, ele pergunta para o fariseu, o que está escrito na lei? Jesus, quando vai falar sobre os 2 mandamentos, né, amar a Deus e o amor ao próximo, ele diz, aí se resume toda a lei e os profetas. Isso por quê? Porque aqueles 5 livros iniciais do Antigo Testamento representam não somente um código moral, mas representam também um código legal para aquela sociedade. Então, no livro do Levítico, no capítulo 15, a gente vai ver ali um conjunto de versículos, aproximadamente 15 versículos, falando sobre como deveria se comportar a mulher durante o seu tempo de fluxo menstrual. E vai dizer mais ou menos assim, durante o período de fluxo, ou se a hemorragia da mulher ultrapassar o período de fluxo, ela deverá estar isolada. Ela não poderá ter contato com ninguém. Tudo em que ela tocar, seja pessoa, seja objeto, seja planta, seja animal, está imundo naquela sociedade. Naquela sociedade, o conceito de imundo era alguém que está em profundo pecado. E precisava passar por um ritual diante dos sacerdotes do templo daquela religião de Israel para se purificar. Era um processo caro, demorado e complexo. Além disso, se nós estamos aqui dizendo que aquele conjunto de instruções eram leis, aquela mulher, então, estava descumprindo a lei. Então, ela era passível de ser punida. Então, aquela mulher, com esse contexto, durante 12 anos, viveu esse drama. Agora, a gente começa a perceber que aquela situação não era tão simples mais como é nos dias de hoje. Esse é o primeiro ponto do entendimento a respeito daquelas tradições. Vamos a um segundo ponto, em que nós usaremos a tradição e complementaremos com o espiritismo da sua maneira mais pura e mais simples. Ela entende que ela precisa tocar nas vestes de Jesus, na borda da roupa das vestes de Jesus. E por quê? Quando a gente volta, de novo, no Antigo Testamento, no livro de Números, também no capítulo 15, existe ali um conjunto de normas que determina que os homens deverão costurar na borda das suas roupas uma costura, uma linha, um cordão de cor azul, para que lembre o céu. Isso tem um significado. Esse cordão que está na borda da roupa é para que os homens, as pessoas que estão no entorno,
Ao olharem para aquele cordão, relembrem-se, é um fato físico para recordar um fato moral. Relembrem-se que é necessário seguir as leis divinas. Então, aquele cordão, aquele local, no entendimento da época, significava aquela pessoa, sim, é cumpridora em integridade total dos mandamentos de Deus. Então, ela entendia que poderia tocar naquele ponto, porque significava, a possibilidade da cura significava o cumprimento da lei divina. Então, aqui a gente voltou um pouco no tempo para que a gente compreenda isso. Trazendo aqui um pouco de doutrina espírita em cima deste fato específico do toque na roupa, a gente relembra que no livro Nos Domínios da Mediunidade, da coleção do André Luiz, no capítulo 26, intitulado Psicometria, o André Luiz faz uma visita a um museu. E o mentor espiritual mostra para ele um aprendizado interessante, que as peças estão impregnadas do sentimento, da memória, da energia das pessoas que conviveram com aquela peça. Relembrando, então, que, pelo menos em outros dois momentos dos fatos bíblicos, a gente relembra que existe uma passagem que é a sombra de Pedro curava. Os doentes eram colocados na passagem para que a sombra de Pedro o curasse. Mas não era bem a sombra de Pedro que curava. Em outro momento, a respeito de Paulo de Tarso, se diz que Paulo de Tarso estava de tal forma ligado à lei divina, ligado a Jesus e a Deus, que as pessoas pegavam os seus aventais, as suas vestes e levavam para as diversas igrejas, para as diversas comunidades, para que as pessoas, tocando nas vestes de Paulo, sem Paulo estar presente, fossem curadas. Então a gente começa a trazer aqui um pouco de entendimento que aquela impressão deixada pela pessoa que usou aquilo impregna das características daquela pessoa. Além disso, nós aprendemos na doutrina espírita, do ponto de vista de corpo espiritual, perispírito, que nós todos temos uma energia, nós todos emanamos uma energia que não deixa de ser parte da nossa identidade espiritual, a nossa digital espiritual, e que nós chamamos, de uma maneira simplista, de aura. E a gente sabe que essa aura, quanto mais elevado o espírito, quanto mais puro o espírito, mais pura é essa energia, mas potente é essa energia. Então, imaginemos nós qual deverá ser a pureza e a potência da aura de Jesus. Diante disso, quando aquela mulher vai tocar a roupa, ela está com um conjunto completo. Ela tem o contato com a aura de Jesus, com a energia pura de Jesus, o contato com as vestes, impregnadas por este sentimento de amor infinito que nós não temos condição intelectual de entender o que é o amor de Jesus. A gente só consegue aceitar que ele nos ama, nas palavras dele, desde sempre, e nos ama para todo sempre. Isso para a gente é complicado, mas é assim que funciona. Então nos cabe aceitar esse amor. A gente colocou um pouco mais de entendimento sobre esse processo. Mas essa cura em si, ela é diferente de todas as outras que estão narradas nos evangelhos da Bíblia. Os comentaristas da Bíblia relatam, dependendo do comentarista, entre 19 e 21 curas. Então a gente vai arredondar para 20 curas de Jesus. A única que tem essa característica de não ser uma ação direta de Jesus pela vontade dele é essa. Tanto que Jesus diz, de mim eu senti que saiu virtude. Quem me tocou? Não foi uma ação direta, uma imposição de mãos, palavras de Jesus, um fato, um ato qualquer. Mas aquela mulher, ela conseguiu a sua cura. A gente relembra em O Livro dos Médiuns e em A Gênese, que comenta a Gênese, quinta obra básica, o Livro dos Médiuns, segunda obra básica da doutrina espírita, a gente relembra que a Gênese comenta justamente esse fato, a Gênese, milagres e predições, ela comenta esse fato da cura. E relembra para a gente que o processo de cura nada mais é do que, através de uma energia, a troca do ponto de vista espiritual primeiro, de uma molécula que está doente por uma molécula que está sadia. Isso, a se refletir no corpo físico,
de acordo com a pureza e a potência dessa ação. Quando a gente diz de acordo com a potência e a pureza dessa ação, já justifica de imediato por que é que Jesus curava. Porque a potência, o amor, a energia, a pureza de Jesus eram algo muito além do que nós conseguimos como humanos. Mas é algo a ser seguido. E, tanto em O Livro dos Médiuns, quanto em a Gênese, é comentado o processo que nós entendemos como o passe, a transferência de energias. E lá se diz que, sim, é necessário a ação do passista, do médium curador, nas palavras daquela época de Allan Kardec. Mas é necessário também a vontade de quem está aplicando, de quem está atuando, é necessário a vontade de quem está recebendo. Dependendo da situação, apenas a vontade de quem está recebendo é suficiente. Na maioria dos casos, nós, humanidade, é necessário não somente os dois, a vontade de quem está dando, a vontade de quem está recebendo, mas, sobretudo, de um amparo espiritual que, por amor a nós, nos auxilia e que sabe, muito melhor do que todo mundo, o que nós precisamos exatamente, o que fazer com aquela energia, onde colocar. Então, naquele caso daquela mulher, exceção a todos os outros relatos de cura de Jesus, bastou a vontade dela para que ela conseguisse atrair para si a cura que ela tanto desejava. Vamos, então, entender um pouco mais a respeito da relação dela com Deus, da relação dela com Jesus. Porque ela busca o toque de Jesus, ela busca o contato com Jesus para conseguir a sua cura. Mas nós também já sabemos, pela doutrina espírita, que os males físicos não são senão consequências dos nossos males espirituais. Por mais que nós consigamos a cura física, se não tivermos a cura espiritual, a cura da alma, essa doença vai voltar. Então, a gente está diante de um processo que é extremamente significativo em relação à ligação dessa mulher com Deus. Vamos, então, nos socorrer do livro O Consolador, na pergunta 135, no qual Emmanuel, junto com o Chico, tratam do tema o bem e o mal. E a pergunta que é colocada é: se o determinismo divino único é o do bem, e de fato assim o é, quem criou o mal? E Emmanuel responde, dizendo que o determinismo divino, único existente em todos os tempos, para todos sempre, em qualquer lugar, é o do bem, é o do amor universal, é o da harmonia universal. Mas o homem, nós, o homem aqui não no sentido masculino e feminino, mas no sentido humanidade, nós, pelo orgulho, por acharmos que sabemos mais do que Deus, fazemos uma interferência nessa harmonia. Eis o mal. Então, o mal em si não é o praticar a ação. A ação é só o fato. Mas o mal em si é romper essa harmonia. Eis o mal. Emmanuel continua. É urge recompor os elos sagrados dessa harmonia divina, dessa ligação com Deus. Recompor os elos que nós rompemos. Eis o resgate. Então, se o mal é desligarmos de Deus, o resgate é recompor essa ligação com Deus. Diante disso, continua Emmanuel, Jesus e os seus prepostos, como sendo trabalhadores diretos de Deus, organizam as necessidades de cada um de nós com o peso da responsabilidade, organiza os grupos que precisam se reencontrar para que continue o processo daquele resgate, com o peso da responsabilidade de cada um, por isso que para uns é mais fácil, para outros é menos fácil, para outros é muito difícil, coloca todo mundo dentro daquele planejamento reencarnatório e dá de novo a oportunidade. E por que é assim? Porque Deus nos ama. Porque a inteligência, o que nós quisermos dizer, a energia, o comando
de todas as nossas vidas, de todas as pessoas da humanidade, inclusive daquelas a quem nós achamos que são ruins, que nós não gostamos, elas também. Independente de que aquela pessoa está fazendo, ela também, Deus a ama da mesma maneira. Então, a inteligência que rege os destinos e a vida de todos nós não é um cérebro frio e calculista como o nosso humano, nesse momento. Mas sim, usando uma expressão por alegoria, é um coração imenso, gigante, amoroso. Então, nos dá uma nova oportunidade. Mas, sim, uma oportunidade para que nós consigamos resgatar o que nós desequilibramos. Para que nós, entre aspas, paguemos a justiça, não a justiça humana, mas a justiça divina, porque são diferentes, aquilo que a gente deve. Justiça humana, por origem, ela é falha. Não consegue enxergar tudo aquilo que acontece. Ela, quando muito, enxerga os fatos, ou melhor, ela obtém aquilo que se conta dos fatos. A justiça divina, não. A justiça divina vai na essência, vai naquilo que moveu as pessoas, cada um de nós, em todas as nossas atitudes. Então, Jesus nos diz que a justiça divina é cada um segundo suas obras. Ponto. Não importa. Se nesse momento, homem ou mulher, a cor da pele, escura ou clara, se está encarnado ou desencarnado, se é rico ou pobre, se estudou muito ou pouco do ponto de vista intelectual, as preferências políticas, sexuais, religiosas, não importa. A cada um segundo suas obras, individualmente. Bom, simples assim. Jesus, então, com os seus prepostos, organiza para que nós tenhamos, para que nós retornemos aqui para resgatar. Para recompormos aquele elo que a gente perdeu. Elo esse que, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, primeira obra, a obra básica mais básica, lá na terceira parte, Leis Morais, no capítulo Lei Divina ou Natural, pergunta 614, a gente aprende ali que lei divina ou lei natural é a pura lei de Deus, que a gente já sabe que o determinismo divino é o bem. E complementa, e esse complemento é relevante, porque nós queremos conversar aqui. O homem, a humanidade, só é infeliz quando se afasta dela. Ou seja, quando rompe o elo. Quando nos afastamos, quando rompemos o elo com a lei divina, que é o determinismo único existente, que é o do bem, que é o do amor, nós somos infelizes. E é por isso que a gente fica doente. É por isso que a gente sofre. Diante desses fatos todos, o que nós podemos entender disso é que, durante aquele tempo, aquela mulher, sim, ela tinha os seus problemas. Mas quando chega no momento do encontro com Jesus, ela é curada. Então, gradativamente, por mecanismos, fatos, ações que nos são desconhecidos e pouco importa, o que nós podemos entender é que mesmo diante de todo o sofrimento, algo ela trabalhou dentro de si para gradativamente se reconectar com Deus, para se recompor os elos sagrados da harmonia divina, que em algum momento da sua encarnação ou de encarnações anteriores, ela rompeu. E ela consegue a cura. Uma vez entendido um pouco mais sobre a parte final da frase de Jesus, a cura, vamos voltar um pouquinho. Jesus diz: minha filha, vá em paz, a tua fé te curou. Já entendemos a cura. Vamos entender um pouquinho que fé é essa que Jesus está falando. Porque Jesus não diz para ela, a minha fé te curou. Jesus diz, a sua fé te curou. E que fé é essa? Nós aqui no Ocidente, atualmente, o nosso entendimento de fé é muito associado à crença, a acreditar. Mas, quando nós buscamos a origem da palavra e o entendimento da palavra àquela época, a gente tem pelo menos 3 origens. Em latim, fidelis. Em grego, pistis. Em hebraico, emuná. Com um significado muito forte associado à fidelidade a Deus, ao bem. Então, quando a gente relê, minha filha, a tua
fidelidade a Deus te curou, nós já começamos a compreender que há um algo mais por trás dessa fé. E o que é ser fiel a Deus se não seguir os seus mandamentos? Se não cumprir a lei divina ou natural, que quando nos afastamos, somos infelizes. Então, daí a gente compreende que aquela mulher, gradativamente, foi fiel a Deus. Não deixou de ter crença, mas ela foi fiel também a Deus. Ainda faltam pelo menos duas partes. A parte da filha e a parte do vai em paz. A parte da filha, a gente se socorre do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, intitulado Filhos e Servos. E Emmanuel conta que a diferença entre filho e servo, e aqui nós estamos falando de filho de Deus e servo de Deus, está em ficar ou não na casa do pai. Independente das situações, o filho permanece na casa do pai. Independente das dores, dos sacrifícios, dos sofrimentos, o filho permanece ligado ao pai. O servo não. O servo só fica mediante uma remuneração. Afinal de contas, ele é um servo, ele não é um filho. Nenhum de nós cobra dos nossos pais por sermos filhos, mas nós cobramos dos nossos empregadores. Então, nós somos servos do ponto de vista material do nosso trabalho, mas em casa somos filhos. Então, Emmanuel diz que filho é aquele que permanece conectado com Deus. Então, de novo, quando Jesus diz filha para ela, Jesus está dizendo, você está permanecendo na casa do Pai. A tua fidelidade te curou pelos processos todos que a gente já falou. Você já se ligou à lei divina. Mas falta ainda a parte da paz. E a parte da paz é de extrema relevância, porque em outras curas, Jesus diz de forma diferente. Em várias passagens, Jesus diz, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Ou seja, conserta a sua vida, porque senão esse problema seu vai voltar. Mas no caso dela, não. No caso dela, Jesus diz, filha, vá em paz. No livro Calma, do Emmanuel, com Chico Xavier, no capítulo intitulado Paz em Nós, Emmanuel vem fazendo uma definição de paz, comentando aquela passagem de Jesus. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. E o que é a paz de Jesus? Nas palavras de Emmanuel, para que a gente reflita. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, mas sim da nossa tranquilidade, da consciência do dever cumprido no bem. Então, calma, paz é a consciência do dever cumprido no bem. Somente quando tivermos a consciência do dever cumprido no bem, teremos paz. Porque quando a gente erra, a nossa consciência cobra. Porque nós sabemos que a lei divina ou natural está escrita na consciência, conforme o livro dos Espíritos nos relembra. Então, só teremos paz, não teremos mais dor de consciência, quando tivermos a consciência tranquila pelo dever fielmente, olha a palavra fidelidade, fielmente cumprido no bem. Agora a gente começa a entender melhor minha filha. Então ela permanece na casa do pai, ou ela retorna à casa do pai, depois daqueles 12 anos em que ela esteve afastada. Então ela retorna à casa do pai, então é filha. A fé, a tua fé, ou seja, a tua fidelidade ao bem, a Deus, te curou pelos processos que a gente já explicou aqui. Vá em paz. Ou seja, permaneça com a consciência tranquila, porque você está cumprindo o seu dever de atuar no bem de Deus. Dessa forma, o nosso objetivo de reflexão aqui, para trazer para nós todos, especialmente a mim, que estou aqui falando sobre isso, é que a gente faça uma reflexão no silêncio, no aconchego do lar, de maneira individual. Porque ninguém muda ninguém.
A gente pode apoiar, auxiliar, especialmente pode não dificultar, mas ninguém conserta ninguém, ninguém muda ninguém. Marido, esposa, pais, mães, filhos, filhas, cunhados, chefes, trânsito, ninguém muda ninguém. Então nós temos a oportunidade concedida por Deus através da nossa encarnação de termos diante de nós inúmeros fatos na nossa vida. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente adormece. Todos os dias, durante todo o tempo que a gente estiver encarnado. Oportunidades de entendermos aquilo como sendo, aquele fato, como sendo uma oportunidade e não mera obra do acaso. Aquele fato, aquela ocorrência, aquele encontro, aquele relacionamento, como sendo algo proporcionado por Deus, por amor a nós, porque nós necessitamos, nem tanto a gente quer, mas a gente necessita. Então, ele coloca por amor a nós. Para que nós, gradativamente, procuremos exercitar a bem-aventurança do pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, como a gente bem aprende com a doutrina espírita, o pobre de espírito é aquele que é humilde. E por que que o pobre de espírito é humilde? E por que que ele é a primeira bem-aventurança naquela escadinha de bem-aventurança, escadinha de evolução? Por quê? Riqueza humana, a gente bem conhece. Riqueza espiritual são qualidades da alma. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está querendo dizer bem-aventurados aqueles que se reconhecem em pobreza espiritual para que se dediquem a angariar as qualidades espirituais que vai nos ajudar a trilhar o caminho de volta na ligação com Deus que a gente rompeu. Para nos reconhecermos em pobreza espiritual, somente sendo humildes. E aí é um drama, porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. Então, essa reflexão de a tua fé te curou é um processo. É um processo que, diante do fato em si, da cura, nós possamos refletir e a cada momento da nossa vida, que a gente possa enxergar em tudo o que ocorre como sendo oportunidades. Humildemente, reconhecermos a oportunidade que nós necessitamos para angariar um pouco de riqueza espiritual diante daquele fato. E quais fatos? Não é muito difícil a gente fazer uma reflexão a esse respeito. Normalmente, são aqueles fatos que nos incomodam. Por exemplo, dentro da minha casa, o meu relacionamento com a minha família. Se isso me incomoda, podemos saber que ali tem algo a ser consertado. E que Deus não é parcial, Deus não sorteia. Então, aquele acontecimento tem uma razão de ser, que está possivelmente no passado espiritual daquelas pessoas que estão ali. Então, o relacionamento com aquele chamado parente difícil, é assim que a gente fala, né? O parente difícil. Sem pensar que muitas vezes o parente difícil podemos ser nós mesmos. Então, o relacionamento familiar é uma oportunidade concedida para que a gente se reconecte a Deus. As dificuldades do trânsito, aquele chefe ou aquele colaborador difícil no nosso trabalho, aquela pessoa que quando eu chego na minha casa do credo religioso ao qual eu professo, eu não quero nem contato com ela porque ela me causa dificuldade, podemos saber que ali tem algo a ser resgatado. Aquele tipo de situação onde todo mundo combina que vai, quando a gente vai, só tem a gente lá, e ninguém foi, eu fiquei abandonado sozinho. É uma outra situação de que, vamos refletir, será que não tem sido essa a minha atitude, de deixar que os outros façam e eu fique descansando? Então, todas as situações difíceis da vida representam oportunidades de reconexão com aquele elo sagrado que a gente rompeu e que nos deixou doentes. Cumpre-nos, então, reconectarmos com Deus, com fidelidade, para que, no momento exato, ou nos momentos exatos durante a nossa encarnação,
a gente consiga gradativamente se curar. E quando? Deus sabe. A gente não sabe, mas Deus sabe. E se nessa encarnação eu tiver que passar por o meu processo durante toda essa encarnação como preparação para uma próxima? Daí a fidelidade. E a gente relembra e às vezes questiona se vale a pena fazer o bem ou não. E no livro Perante Jesus, nós já comentamos aqui uma vez, no capítulo denominado Remuneração Espiritual, Emmanuel comenta para a gente que o trabalho, de maneira geral, da forma como a gente conhece o material, tem as suas recompensas materiais. Mas ele também traz algumas recompensas invisíveis. Nos dá a experiência, nos angaria simpatia, uma série de situações que são invisíveis, remunerações espirituais. E Emmanuel termina dizendo, relembrando para a gente que quando, porém, o trabalho no bem se transforma no prazer de servir é o filho com o pai, não é o servo que recebe. É o filho com o pai. Então, quando o trabalho no bem se transforma no prazer de servir, quando a lei de causa e efeito nos procura no endereço exato da sua execução, executando as sentenças que nós mesmos lavramos contra nós mesmos, pela lei de causa e efeito, porque somos herdeiros de nós mesmos, complementa Emmanuel, vírgula, manda a misericórdia divina que aquele processo de dor seja momentaneamente paralisado, para que a gente tenha a oportunidade de resgatar em amor aquilo que a gente deveria passar em dor. Por quê? A inteligência que rege a vida de todo mundo é o amor. Não é um cérebro frio e calculista. Então, se a gente está trabalhando no bem, está tendo essa oportunidade, Deus diz, calma, deixa eu trabalhar no bem mais um pouco. É um pouco diferente da mentalidade humana. Com isso, então, para que a gente possa encerrar, a gente relembra novamente aquele ditado popular das pegadas na areia. Porque quando está tudo muito bom na nossa vida e a gente olha a simbologia das pegadas na areia, tem dois pares. É Jesus ao nosso lado. Porque quando a gente está muito alegre, está tudo muito bom, é muito fácil a gente se desequilibrar. Então Jesus está ali do lado, nos amparando o equilíbrio. Mas naqueles outros momentos que a gente olha a história da nossa vida e está tudo muito difícil, muito ruim, só tem um par de pegadas na areia. E a gente se revolta. E a gente diz que foi abandonado. E Jesus diz, não. As pegadas são minhas, não são suas. Eu estou te carregando por amor, para que você consiga passar por essa experiência, senão você não conseguiria. Mas eu sei porque eu já passei, então eu te carrego. Eu sofro as dores e você é uma pequena parte junto comigo, porque eu te amo. Assim, então, nós possamos voltar aos nossos lares, fazermos as nossas reflexões individuais, na certeza que não há desamparo, que Jesus nos ama hoje e sempre. Muita paz a todos nós.